Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre, a gente vai continuar falando sobre oração adjetiva. Lembram-se que na aula passada a gente falou sobre os aspectos semânticos, né, a questão do significado referente a esse assunto. Nós falamos sobre aquela questão da vírgula, de ter vírgula, não ter vírgula, né, quando a oração é restritiva ou explicativa, quando ela muda de sentido, quando ela gera incoerências e tudo mais, beleza? Aquela parte é muito importante porque aquilo ali envolve questões de interpretação, que é, na verdade, o nosso foco, tá? Mas hoje a gente continua falando de oração adjetiva, mas sobre um outro aspecto, que é a questão gramatical. Esse é um assunto que demanda uma atenção muito grande da gente, é um assunto que tem vários detalhezinhos, então muito cuidado, de todo modo a gente vai continuar falando sobre esse assunto na aula de amanhã, na aula interativa, mas não percam o foco aqui, tá? Assistam com muito cuidado, façam as anotações que vocês julgarem necessárias, porque é um assunto que, inclusive, cai bastante em vestibular, tá bom? Então, vamos começar. Bom, então vamos lá, gente. Vocês se lembram que quando nós começamos a falar sobre orações adjetivas, eu disse para vocês que é uma característica da oração adjetiva começar com determinadas palavras que a gente chama de pronomes relativos, que pode ser o que, pode ser o qual, pode ser quem, pode ser cujo, pode ser onde, certo? Qual que é a função de um pronome? Aí lembrando da matéria do primeiro ano. A função de um pronome é substituir um substantivo. No caso do pronome relativo, essas palavrinhas que começam orações adjetivas, ele está substituindo alguma palavra que está na oração principal. Então vamos ver o que eu fiz aqui nesse caso. Eu coloquei assim: esse livro apresenta várias teorias. Isso daqui é uma oração principal. E coloquei duas orações subordinadas aqui, ó. Teorias que discutimos em aula, teorias que foram discutidas em aula. Beleza? São duas orações subordinadas. Ambas são adjetivas. Vocês se lembram o jeito prático de descobrir se uma oração é adjetiva ou substantiva? É aquela maneira de substituir o que por o qual. Nesse caso, eu poderia fazer isso, ó. Esse livro apresenta várias teorias, as quais discutimos em aula, as quais foram discutidas em aula. Beleza? Então, isso prova que é uma oração adjetiva e, neste caso específico, restritiva, porque não tem vírgula, né? Hoje a gente vai falar sobre a função sintática do pronome relativo. Como assim? O pronome relativo, esse que, esse o qual, esse onde, esse como, podem ser sujeito, objeto, pode ter funções sintáticas também. Como que a gente faz isso? Olha que interessante, isso aqui é um assunto que cai bastante em vestibular, hein? A oração principal é: esse livro apresenta várias teorias. Beleza, ela acaba aqui. E eu quis qualificar essas teorias, quis dar uma informação adicional sobre essas teorias. Eu vou começar com a de baixo. Se esse que está substituindo a palavra teorias, eu vou desfazer essa substituição. Então ficaria assim, ó. Esse livro apresenta várias teorias. Vamos supor que haja um ponto aqui. As teorias foram discutidas em aula. É como se eu estivesse dando duas informações sobre teoria. Para evitar a repetição do termo teorias, eu coloquei o que, né? Olha que interessante, eu não mudei absolutamente nada do que está aqui na oração subordinada. A única mudança que eu fiz foi pegar o que e colocar o termo que ele está substituindo, que ele está retomando, que nesse caso é teorias, tranquilo? Então olha o que acontece, eu vou fazer a análise dessa frase. Foram discutidas. Isso daqui é o verbo. Lembra? A análise sintática sempre começa pelo verbo. Depois disso eu pergunto pelo sujeito. Quem ou o que foi discutido? Resposta: as teorias. Tranquilo? Então, olha o que aconteceu. Se as teorias, nesse contexto aqui, que é o contexto da oração subordinada, exerce papel de sujeito, quer dizer que lá na frase original, quem era sujeito dessa oração? O que? Então, qual é a função sintática do pronome relativo nesta oração subordinada? Sujeito. Tranquilo?
Professor, vai ser sempre sujeito? Não, né? Eu tenho que ver como que a oração subordinada foi produzida, como ela foi composta, né? Vamos supor que seja esse segundo caso aqui, ó. Esse livro apresenta várias teorias que discutimos em aula. Eu já sei que esse que está retomando teorias, né? Ele sempre retoma uma palavra que está na oração principal, beleza? Vou desfazer essa substituição. Só que aqui vai acontecer uma coisinha importante. O que é o pronome que sempre está no começo da oração, né? Porque ele que serve como limite entre a oração subordinada e a oração principal. Mas, olha bem, na substituição, olha o que eu vou fazer. Discutimos teorias, né? Ele está retomando essa palavra em aula. Olha o que aconteceu. Eu tive que mudar a ordem. Por quê? Porque a função que a palavra teorias tem nesse contexto aqui é de objeto. Como é que eu sei disso? Só fazer análise, ó. Discutimos é o verbo, tranquilo? Veja que eu não mudei o verbo ele está do jeitinho que veio aqui. Na verdade, ó, a única mudança que eu fiz para descobrir a função sintática foi substituir o que pela palavra que ele está retomando. Aí eu vou perguntar, quem discutiu? O sujeito agora é um nós oculto, beleza? E quem discute, discute algo. Qual é a função sintática do termo que eu encontro quando eu faço essa pergunta? Objeto direto. E qual foi o algo que nós discutimos? Teorias. Então, teorias tem a função sintática de objeto direto. Ora, se teorias têm a função sintática de objeto direto, consequentemente, o que nesse contexto é objeto direto. Beleza? Bom, vamos complicar mais um pouquinho, tá claro? Então, isso a gente vai voltar lá na aula interativa, mas esse é um ponto muito importante, hein? Então, eu coloquei aqui de novo. Esse livro apresenta várias teorias que discutimos em aula. Esse é o exemplo que a gente acabou de analisar. A gente descobriu que esse que é o objeto direto do verbo discutimos, né? Ele pertence à oração subordinada. Quando eu vou perguntar aqui quem discute, discute algo. Qual que é esse algo? Teorias. Só que a palavra teorias foi substituída pelo que. Então, o que é que passa a ser objeto direto. Beleza? No caso de baixo, vai acontecer uma coisinha um pouquinho além. Vamos supor, então, que a oração principal seja: esse livro apresenta várias teorias que hoje ninguém mais acredita. Olha que interessante. Vou desfazer a substituição, como nós fizemos. Eu sei que esse que está retomando teorias, então vou tentar encaixar nesse contexto aqui a palavra teorias. Então ficaria alguma coisa do tipo. Aí você coloca na posição que fica melhor, né? Ó, hoje ninguém mais acredita em teorias. Não é isso que a frase está dizendo? Só que a palavra teorias foi substituída pelo que para eu fazer tudo isso, para eu formular toda essa informação numa frase só, né? Então vamos pensar o que acontece aqui. Acredita é o verbo. Quem acredita? Ninguém é o sujeito. Beleza? Eu preciso chegar aqui no teorias. Se eu descobrir a função sintática de teorias, eu descubro a função sintática da palavra que a substituiu, né? Quem acredita, acredita em algo. Esse verbo é VTI, lembra? Olha a importância de saber análise sintática de período simples, né? Então, quem acredita, acredita em algo. Qual que é o algo? Em teorias. Então, em teorias é o OI. Então, qual é a função sintática desse que? Aqui ele é um OI, ao passo que aqui em cima era um OD. Tranquilo? Porém, aí chegamos na parte que nos interessa. Essa segunda versão aqui, do jeito que ela está escrita, ela está errada. Por quê? Porque, olha bem, já que esse teorias é um objeto indireto exige preposição, concordam? Então, esse em que acompanha a palavra teorias tem que acompanhar a palavra que a substituiu. Onde apareceria esse em, então? Bem aqui, deixa eu fazer de outra cor.
Então, para eu formular segundo a norma culta da língua, olha o que aconteceu aqui. Esse livro apresenta várias teorias em que ninguém mais acredita. Tranquilo? Mais um detalhe, né? Vocês lembram que no contexto da oração adjetiva, o que pode ser substituído por o qual, a qual. Nesse caso vai ser as quais, certo? Dá para fazer aqui também? Dá também. Então eu vou pegar, vou fazer aqui no cantinho, ó. Opa, vou fazer aqui no cantinho. Esse que vai virar as quais, no feminino plural, porque está retomando uma palavra feminina plural, que é teorias, mas eu tenho obrigatoriamente que colocar esse em, porque ele é um objeto indireto, né, do verbo acredita, beleza? O que vai acontecer aqui? Esse em e esse as vão se juntar e vai virar, então, nas quais. Beleza? Ó, então, ficaria: esse livro apresenta várias teorias nas quais, ou em que, são duas opções, hoje ninguém mais acredita. Beleza? O erro seria deixar o que sozinho. Agora, por que, professor, que aqui em cima está certo o que sozinho? Porque quem discute, discute algo. Né? Então, eu tenho aqui um objeto direto, e objeto direto não tem preposição. Beleza? E aí, a gente vai ver que, na verdade, pode ocorrer qualquer preposição, né? Então, olha o que eu coloquei. Esse livro apresenta teorias que a maioria dos cientistas defende. Aí você pensa, a maioria dos cientistas defende é o verbo. Quem defende? A maioria dos cientistas é o sujeito, certo? E quem defende algo. Pelo contexto, qual é o algo que eles defendem? Teorias. Porém, a palavra teorias foi substituída no contexto da oração subordinada pelo que. Então, o que aqui é o objeto direto. E note, aqui, quando eu fiz a pergunta do algo, não foi necessário preposição. Consequentemente, o que fica sem preposição. Nos casos de baixo, as duas orações seguintes aqui estão erradas, certo? Vamos pensar. Esse livro apresenta teorias, oração principal, que a maioria dos cientistas concorda. Então vamos pensar, quem concorda, concorda com algo. Beleza? Qual que é esse algo? Teorias. Porém, a palavra teorias foi substituída pelo que. Então, onde esse com tem que aparecer? Junto com o que. Então, olha como é que fica a frase. Esse livro apresenta teorias com que a maioria dos cientistas concorda. Beleza? No caso de baixo, esse livro apresenta teorias que a maioria dos cientistas gosta. Então, vou pensar aqui, ó, gosta. Quem gosta? A maioria dos cientistas, sujeito. Quem gosta, gosta de algo. Beleza? Ou seja, qual que é o algo de que eles gostam? Isso vai ser o meu objeto indireto. Eu sei que é teorias, mas a palavra teorias foi substituída pelo que. Beleza? Então, o que é objeto indireto? Tanto aqui no segundo caso, quanto no primeiro. Só que quando é objeto indireto, eu tenho que mostrar qual é a preposição. E no caso do verbo gostar, é a preposição de. Então, olha bem. Esse livro apresenta teorias de que a maioria dos cientistas gosta. Tranquilo? Só para aquilo que a gente falou lá no slide anterior. Lembra que quando a gente fala de oração adjetiva, eu posso substituir o que por o qual. E, aliás, isso é até uma substituição legal quando a gente está fazendo uma redação. Porque o qual tem uma carga de subjetividade maior do que o que, né? Então, olha o que aconteceria. Esse livro apresenta teorias as quais, aqui no primeiro caso, as quais a maioria dos cientistas defende. No segundo caso, também vai ter que ser as quais, porém, com a preposição com. Então, vai ser com as quais a maioria dos cientistas concorda. E no terceiro caso, também vai ser as quais, também está retomando teorias. Porém, agora, obrigatoriamente mostrando ali a preposição de. Acontece que esse de vai se juntar com as quais e vai ficar das quais. Beleza? Ó, aqui deu ó. Então, esse livro apresenta teorias das quais a maioria dos cientistas gosta. Beleza? Então, esse é um ponto muito, muito importante para a gente, hein? Bom, então, para terminar esse assunto, e a gente já vai partir para o outro, peguei aqui a mesma coisa que a gente falou, mas
para a gente entender, para a gente testar isso com outro exemplo, eu coloquei aqui em preto a oração principal. A escritora recebeu o primeiro lugar no concurso e qualifiquei a escritora por meio de 4 orações adjetivas, né? A escritora que fez a apresentação do evento, a escritora que nós vimos no evento, a escritora que eu mais gosto, a escritora que eu me referi ontem. Beleza? Tudo que está aqui no quadrinho são 4 possibilidades de oração adjetiva, todas elas ligadas à escritora. Tranquilo? Se é uma oração adjetiva, aquele teste que a gente faz continua valendo. Eu posso substituir esse que por a qual, né? Porque no feminino e no singular. Porque em todos os casos aqui eu estou me referindo à escritora, beleza? Qual é a função sintática que o que tem nesse caso? Vamos pensar, aqui na oração subordinada eu tenho que fez a apresentação do evento. Seria a mesma coisa que eu dissesse, a escritora fez a apresentação do evento, né? Se eu fizer a análise sintática, olha o que eu tenho. Fez é o verbo. Quem fez? A escritora. Se a escritora é o sujeito, quer dizer que o que, nesse caso, ou o a qual, né, ambos são 2 opções para a mesma coisa, é então o sujeito. E percebam, o sujeito nunca começa com preposição, logo o que fica sem preposição. No caso de baixo, eu tenho assim, a escritora que nós vimos no evento. Se eu fizer a análise, aqui eu tenho o verbo vimos, vou perguntar quem viu? Nós, que é o sujeito, certo? E quem vê algo, vê alguém. Quem foi o alguém que nós vimos? A escritora, que por sua vez foi substituída pela palavra que. Então, o que nesse caso é o objeto direto, e o objeto direto, olha bem, porque OD, porque o verbo vimos é VTD, fica sem preposição. Beleza? Ele não tem preposição, então tá certo o que ficar sozinho. Nos casos de baixo vai acontecer uma coisinha nova, aquilo que a gente já falou. A escritora que eu mais gosto recebeu o primeiro lugar no concurso. Agora eu tenho o verbo gosto. Aí vou perguntar, quem gosta? Eu. Eu é o sujeito. Beleza? Quem gosta, gosta de algo. Nesse caso, de alguém. Quem é o alguém de que eu gosto? Eu gosto da escritora, né? Só que a palavra escritora foi substituída pelo que. Neste caso aqui, o que é um OI. Só que sendo um OI, eu tenho que mostrar qual é a preposição que acompanha. E no caso do verbo gostar, essa preposição é o de. Então, como é que eu corrijo essa frase? A escritora de que eu mais gosto. A outra opção seria a escritora da qual eu mais gosto, chego no mesmo lugar. São 2 opções para a mesma coisa. E por último, peguei aqui um último exemplo que diz assim, a escritora que eu me referi ontem recebeu o primeiro evento. Essa também está errada. Por quê? Se eu fizer a análise, aqui eu tenho referir ao verbo. Quem se referiu? Eu, sujeito. E quem se refere a algo ou a alguém. Se eu achar a resposta a esse a alguém, eu vou achar um objeto indireto. Tem a resposta? Tem. É o que, né? Que está substituindo a escritora. Tranquilo? Então, o que aqui também é OI. Só que, diferentemente do caso da terceira frase aqui, a preposição que tem que aparecer é um a. Então, olha bem. A escritora a que eu me referi ontem poderia ser, como aqui eu estou retomando uma pessoa, pode ser a quem eu me referi. Vou colocar aqui as opções. Ó. Eu poderia dizer a escritora a que eu me referi, a escritora a quem eu me referi, e eu posso colocar o a qual. Só que quando eu colocar o a qual, o que vai acontecer? Eu tenho que mostrar que tem a preposição também. O que vai acontecer? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. A qual. Com crase. Tá certo? Porque aí eu estou dizendo que ali tem a preposição a e o a que faz parte do a qual. Beleza? Para terminar, gente, eu quero chamar a atenção de vocês
para dois pronomes relativos que merecem um cuidado especial, o onde e o cujo, tá certo? Eu vou retomar esses dois pronomes na aula interativa. Eles são pronomes que a gente erra bastante, mas eu queria chamar a atenção aqui para, de novo, essa questão da preposição, né? Primeira coisa, o onde só pode ser usado para retomar lugar, beleza? Um erro muito comum que a gente comete em redação é usar o onde para retomar coisas que não são lugares. A gente vai ver isso lá na aula interativa, tá? Mas eu coloquei aqui, a sala onde ficam os quartos está vazia. Os quadros, perdão. A sala de onde tiraram os quadros está vazia. E a sala para onde levaram os quadros está vazia. O que eu quero que a gente pense aqui é o que justifica esse de aqui, esse para aqui e nada aqui, olha. Aqui não tem nada, né? Vazio, beleza? Vamos para o segundo caso. A sala de onde tiraram os quadros. Por quê? O onde está retomando sala. A lógica é a mesma que a gente estava usando até agora. Então, eu vou pensar, tiraram os quadros da sala. Olha a preposição de aqui. Então, ela aparece aqui junto com onde. No terceiro caso, olha o que eu tenho. Levaram os quadros para a sala. Como o termo a sala foi substituído, ele todo, pelo onde, então o para agora acompanha o onde. A mesma coisa aqui com o de, beleza? No primeiro caso, olha o que acontece. Os quadros ficam na sala. Você falou, professor, cadê a preposição? Ó, na, lembrem-se, é a fusão da preposição em com o artigo a. Ué, cadê a preposição em, professor? Se a preposição em estiver sendo usada, ela não aparece no onde. Por quê? Porque é justamente a preposição em que dá a ideia de lugar. E o onde também dá a ideia de lugar. Então, somente a preposição em, no caso do onde, que não vai aparecer. Tranquilo? E aí vamos falar um pouquinho sobre o cujo, mas é um caso que a gente vai retomar na aula interativa também, que merece um pouquinho de cuidado, tá? Bom, aqui no caso do cujo, é um pronome relativo também, e aqui eu queria que a gente guardasse a ideia do cujo com o seguinte, o cujo só é usado para marcar a ideia de posse, tá certo? E vou até fazer um acréscimo. Ele só é utilizado para marcar a ideia de posse invertida. Como assim, professor? Vamos para o exemplo. Aquela é a família cuja casa foi invadida por ladrões. Então eu sei que aqui começa a oração subordinada, certo? E aqui está a oração principal. Por que está certo o uso do cujo aqui? Porque ele está entre dois substantivos, família e casa, marcando uma ideia de posse. É como se eu tivesse, ó, aquela é a família. A casa, olha a ideia do cujo. A casa da família, não tem uma ideia de posse aqui? Foi invadida por ladrões, beleza? Então a ideia do cujo é essa. Olha o caso que eu coloquei. Aquela é a família de cuja casa eu gosto. Continua valendo a ideia da preposição, hein? Primeiro, tá certo a ideia do cujo marcando posse? Tá, ó. Peraí, fiz errado aqui. O cuja e o casa, perdão, família e o casa estão sendo unidas pelo cuja, beleza? Lembrando que a gente vai falar mais sobre esse cujo lá na aula interativa, marcando uma ideia de posse, como se eu tivesse dito a casa da família, por isso que eu chamei de posse invertida, né? Porque a gente falaria de maneira invertida. Agora, de onde saiu esse D aqui? Esse D saiu do seguinte, ó, eu gosto da casa da família. E aí, esse D foi transplantado lá para o começo, tá certo? Mas para a gente entender melhor, aquela é a família em cuja casa estivemos na semana passada. De novo, tá certo usar o cuja aqui? Tá, eu estou unindo casa e família com ideia de posse, é a casa da família. E esse em aqui? Esse em veio aqui da oração subordinada, ó.
Estivemos na semana passada na casa daquela família. Tranquilo? Gente, o cujo é um probleminha, né? Ele é difícil pra gente, exige uma atenção maior, mas não se preocupe, a gente vai falar mais sobre ele na aula interativa, tá? Vou falar dos exercícios e a gente termina porque o nosso tempo já está esgotado. Bom, assim como nós fizemos lá na semana passada, vou deixar agora 3 exercícios, na semana passada eram 2, né? 3 exercícios no Forms que vocês devem fazer agora à tarde até amanhã, tá certo? Até o início das aulas da manhã. Lembram que eles são exercícios que têm prazo, são exercícios que eu vou comentar na aula interativa. E os exercícios do poliedro são indicações para vocês, importantíssimo que vocês façam. E vou comentar, vou tirar dúvidas sobre eles lá na aula interativa também, beleza? Então um abraço para vocês, bons estudos. Na semana que vem a gente começa a falar sobre orações adverbiais, tá bom? Um abraço, gente.